vou falar sobre recursos em matéria de habeas corpus, certo? E aí nós concluímos a matéria em relação ao habeas corpus, tá? Inclusive na aula de prática já tem 2 habeas corpus para vocês fazerem. Mas vamos lá. Última aula nós estávamos falando das hipóteses de cabimento. Eu falei das hipóteses que não cabe habeas corpus, exceto quando houver vício de competência ou de formação do ato. É possível sim um habeas corpus em relação a militar, né? O judiciário só não adentra no mérito do ato administrativo, mas ele verifica a ilegalidade, por exemplo, a autoridade não for competente que decretou a prisão disciplinar. Então, nesse caso, caberia sim habeas corpus e até mesmo estado de sítio e estado de defesa, desde que a autoridade não seja competente ou haja uma ilegalidade na formação, na falta de fundamentação da prisão, é evidente que caberia também habeas corpus. Mas vamos falar nos recursos. Durante todo esse período que nós estudamos habeas corpus, eu disse para vocês que houve uma mudança de comportamento em relação ao habeas corpus perante os tribunais superiores. E essa mudança de comportamento, inicialmente no STJ, depois pelo STF, depois nos tribunais regionais e nos tribunais de justiça. Em que mudança se deu essa interpretação sobre habeas corpus? Olha, visando restringir a quantidade, diminuir a quantidade de habeas corpus, o STJ passou a entender que, olha, o habeas corpus está sendo banalizado. Nós temos que interpretar a lei na forma restritiva nas hipóteses de cabimento de habeas corpus. Por quê? Se há um recurso próprio para você impugnar aquela decisão, você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso. Então não caberia habeas corpus de habeas corpus, porque a lei indica que é um recurso próprio para você impugnar aquela decisão. E toda vez que houver esse recurso próprio para você impugnar aquela decisão, você não poderá utilizar-se do habeas corpus. Então, a partir daí, verificou-se o quê? Uma queda no número de habeas corpus. E eu vou explicar com mais detalhes quando a gente estiver lá em habeas corpus segundo grau, tá? Da decisão que denega habeas corpus segundo grau, certo? Por enquanto vamos falar e exemplificar como sendo a autoridade coatora um delegado de polícia. Então, o delegado de polícia é a autoridade coatora. Você, pelo princípio, o critério da territorialidade, você verifica que a competência é onde ocorreu o ato coator. Então, se o delegado é daqui de Ribeirão Preto, competente para apreciar um habeas corpus cuja autoridade é o delegado desta cidade, será a autoridade judiciária da comarca de Ribeirão Preto, tá? Por esse critério. Agora, se é o juiz que pratica um ato ilegal ou abusivo, que afeta direto ou indiretamente a liberdade de locomoção, aí pelo princípio da hierarquia, né, pelo critério, aliás, da hierarquia, o competente para apreciar o habeas corpus será o tribunal de segundo grau que está vinculado o juiz, seja Tribunal de Justiça, seja Tribunal Regional Federal, se for um juiz federal. Tá certo? Então, autoridade coatora, delegado, você vai entrar com habeas corpus no primeiro grau de jurisdição. Então, você vai endereçar ao juiz de primeiro grau. É ele que vai julgar o habeas corpus. Bom, mas e se ele julgar o habeas corpus concedendo ou denegando a ordem de habeas corpus? Por quê? Ele pode verificar que não há nenhuma ilegalidade ou constrangimento lá ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, então ele não vai conceder o habeas corpus, ele vai denegar a ordem de habeas corpus, ou ele pode verificar que existe a ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade policial, e aí ele irá conceder o habeas corpus, ele irá conceder a ordem de habeas corpus, determinando a expedição de alvará de soltura se for um habeas corpus repressivo ou liberatório. Se for um habeas corpus preventivo, ele deverá expedir o salvo-conduto, certo? Ou até mesmo contra mandato de prisão,
se for o caso, certo? Se a ordem não foi cumprida ainda, a ordem de prisão. Então, mas e a decisão do juiz? Será que a partir do momento que o juiz decide esse habeas corpus, cuja autoridade coatora foi o delegado de polícia, eu posso propor um outro habeas corpus, indicando agora o juiz de direito como autoridade coatora, já que ele manteve a prisão, por exemplo, que eu entendo ser ilegal, o ato do delegado ser ilegal, e o juiz mantém aquele ato. O juiz não passa a ser autoridade coatora, eu não poderia impetrar um novo habeas corpus no Tribunal de Justiça, apontando agora o juiz como autoridade coatora? Então, nesse período de 10 anos atrás, a gente sempre fazia isso. Sempre fazia isso. Você entrava com habeas corpus, o juiz de primeiro grau contra um ato delegado. O juiz negava. Você ia lá no tribunal com habeas corpus, indicava que agora a autoridade coatora passou a ser o juiz. E o tribunal recebia e julgava esse habeas corpus normalmente. Hoje não mais. Por quê? Porque da decisão que concede ou não habeas corpus, decisão de primeiro grau que concede ou não o habeas corpus, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, se você não propõe o recurso em sentido estrito e propõe um habeas corpus, o tribunal vai dizer, olha, não estou conhecendo o seu habeas corpus por inadequação da via eleita. Você escolheu o recurso, habeas corpus não é recurso, mas, entre aspas, nós podemos tratá-lo assim, o tribunal vai dizer, você não escolheu a opção correta que a lei determina para você apresentar o recurso, que seria o recurso em sentido estrito e não o novo habeas corpus, porque o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso, certo? Você teria que utilizar o recurso em sentido estrito. Mas quando ele concede o habeas corpus, ainda que não tenha recurso voluntário por parte do Ministério Público, ou seja, que o Ministério Público não interponha um recurso em sentido estrito, necessariamente o juiz tem que remeter à instância superior, que é o recurso ex officio ou remessa obrigatória, ou também conhecido como reexame obrigatório, nos termos do artigo 574, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tá certo? Então, mesmo que não haja recurso voluntário, mesmo que o Ministério Público, no caso do juiz, concedendo o habeas corpus, interponha a rese, o juiz é obrigado a remeter para a instância superior para que o tribunal possa confirmar ou reformar aquela decisão do juiz que concedeu a ordem de habeas corpus. Tá? Alguns doutrinadores dizem que essa determinação não compactua com o princípio acusatório ou com o sistema acusatório que norteia o processo penal após a Constituição de 88, que o juiz não pode recorrer da sua própria decisão porque ele é imparcial, tá? Mas não tem prevalecido esse entendimento. Tem prevalecido o entendimento que o juiz que concede o habeas corpus, juiz de primeiro grau que concede o habeas corpus, ainda que não haja recurso voluntário por parte do Ministério Público ou por parte do assistente de acusação, o juiz é obrigado a remeter os autos do processo de habeas corpus para o tribunal para que ele confirme ou modifique aquela decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. Tudo isso está no artigo 574, inciso 1, essa obrigatoriedade imposta ao juiz, que é o chamado de recurso ex officio, remessa obrigatória ou reexame obrigatório ou remessa necessária, conhecido assim. Tudo bem? Mas aí você pode dizer assim, mas então nunca vou poder interpor um outro habeas corpus, nesse exemplo que você deu. Primeiro você tem que garantir o recurso que a lei determina, é o rese. Você interpõe o rese no prazo de 5 dias, ok. E se você falar, mas eu não posso fazer um habeas corpus para o tribunal, tentando para o tribunal reconhecer a ilegalidade nessa decisão do juiz e de repente o tribunal concede o habeas corpus? Pode. Você pode dar um caráter excepcional, você pode tentar, não significa que você vai conseguir, porque o tribunal pode dar justamente essa decisão. Olha, não conheço o seu habeas corpus porque não é a via recursal correta. O certo é recurso em sentido estrito. Não pode se utilizar do habeas corpus
como sucedâneo de recurso. Ponto final. Mas você pode tentar, porque de repente o tribunal não conhece o seu habeas corpus, por ele ser sucedâneo de recurso, mas o tribunal, verificando a ilegalidade manifesta, o que ele pode fazer? Ele concede a ordem de ofício. Então ele não conhece o seu habeas corpus, mas ele concede um habeas corpus de ofício, diante da manifesta ilegalidade que você demonstrou com os documentos que você juntou no seu habeas corpus. Então vale a pena tentar. Não estou dizendo que vocês terão êxito, mas que vale a pena tentar, tá? Mas o que não pode é abrir mão do recurso ordinário que a lei determina, que é o recurso em sentido estrito da decisão do juiz de primeiro grau, que concede ou que denega habeas corpus. Tudo bem? Alguma dúvida nessa questão? Recursos em relação a julgamento de habeas corpus perante o juiz de primeiro grau? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Quem tiver pode fazer a pergunta. Todo mundo entendeu? Eu falei várias vezes, né? Repeti o mesmo exemplo algumas vezes. Então ficou claro, certo? Bom, agora vamos imaginar o seguinte. O juiz vai decretar a prisão preventiva. Então vamos imaginar que de forma autônoma, o juiz não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício, só através de representação do delegado de polícia, requerimento do assistente ou do querelante ou do Ministério Público. Não pode em nenhuma fase decretar a prisão preventiva de ofício. Há quem discuta que nem mesmo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o juiz, agora de acordo com a lei pacote anticrime, o juiz, pelo princípio acusatório, o juiz poderia de ofício converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Tá? Isso é discutível, não tem nada certo sobre isso, mas há posições nesse sentido, que nem a conversão do flagrante em prisão preventiva o juiz poderia de ofício mais, ele deveria ser mediante requerimento do Ministério Público, certo? Porque, fora desse caso, de forma autônoma, o juiz não pode, nem em fase de inquérito, nem em fase da instrução do processo, decretar a prisão preventiva de ofício, somente mediante ou representação da autoridade policial, no caso de inquérito, ou mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante durante a instrução do processo, ou durante o inquérito ou durante a instrução do processo. É ressalvado o assistente de acusação que ele só é admitido após o recebimento da ação penal pública. A partir daí que o assistente pode requerer a sua habilitação, o assistente de acusação. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos imaginar que o juiz, de forma autônoma, mediante um requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva. E você entende que aquela decisão é ilegal porque ela não está devidamente fundamentada nos termos que determina o artigo 315 do novo do Código de Processo Penal e do artigo 96, inciso 9 da Constituição Federal. Ou seja, você entende que aquela decisão do juiz que decretou a prisão preventiva, ela é carecedora de fundamentação técnica. Por esse motivo, você entende que a prisão do seu cliente, ela é ilegal. Está ocorrendo um constrangimento ilegal que afeta o direito de locomoção, a liberdade de ir e vir do seu cliente. Então, surge a possibilidade, nos termos do artigo 648, inciso 1, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal, a possibilidade de você propor um habeas corpus contra esta decisão do juiz de primeiro grau. Tá? Quem poderá propor o habeas corpus? Qualquer pessoa. Nesse caso, qualquer pessoa poderá. Ah, não exige capacidade postulatória? Não. É uma das exceções do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8.906 de 94. Tá? E uma exceção na própria Constituição, no artigo 5º. Ou seja, qualquer pessoa poderá impetrar um habeas corpus nessa situação que eu acabei de aventar para vocês. Certo? Então você entrou com habeas corpus. Onde você vai entrar? Qual a autoridade competente para julgar o seu habeas corpus, já que quem praticou a decisão ilegal ou abusiva, nesse caso, ilegal porque carecedora de fundamentação, foi o juiz de direito de primeiro grau.
A quem compete analisar as decisões do juiz de direito, reformar, modificar a decisão do juiz de primeiro grau? Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 96, inciso 3º da Constituição Federal, se for no âmbito do juiz estadual. Ou se for no âmbito do federal, compete o Tribunal Regional Federal, artigo 108, letra D da Constituição Federal, cuja competência para o juiz federal está no artigo 107, inciso 7º da Constituição, artigo 109, inciso 7º da Constituição Federal, certo? Fala da competência do juiz federal. Então, ou é o Tribunal Regional Federal, no caso, quem determinou a prisão foi o juiz federal, ou é o Tribunal de Justiça, se quem determinou a prisão ilegal ou abusiva é o juiz estadual, certo? Então é lá que você vai interpor a ação de habeas corpus, certo? Chegando lá, é feita a distribuição automática. Então, vamos dar exemplo, Tribunal de Justiça de São Paulo. Você entrou contra a decisão do juiz de primeiro grau que decretou a prisão preventiva. O habeas corpus será recebido pelo tribunal e será feita uma distribuição. Esta distribuição ela é feita eletrônica. Aí já estou falando do processamento do habeas corpus perante o segundo grau. Essa distribuição ela é feita eletrônica, por computadores. Então pode cair lá na terceira Câmara Criminal. A terceira Câmara Criminal é composta por 5 desembargadores, um presidente mais 4 desembargadores que compõem a Câmara Criminal. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então caiu numa dessas câmaras criminais. E aí é distribuído, é sorteado qual que é o desembargador que será o relator do habeas corpus, certo? Então chegando lá, vai para o relator. O que o relator, se tiver pedido de liminar no habeas corpus, aí nós vamos falar se é possível esse pedido de liminar, o relator vai analisar se concede ou não a liminar. Concedendo ou não a liminar, ele tem a faculdade de requisitar a autoridade coatora que envie informações para ele. Por que ele tem a faculdade? Porque se o habeas corpus está devidamente instruído com o processo de primeiro grau de capa a capa, desnecessário o tribunal pedir informações para o juiz, que é a autoridade coatora. Mas não tem impedimento nenhum. Tudo isso está no artigo 649 seguintes do Código de Processo Penal e no regimento interno dos tribunais. Então, o relator pode pedir informações à autoridade coatora. Com ou sem as informações, será aberto vista à Procuradoria de Justiça, Procuradoria-Geral de Justiça no âmbito estadual e Subprocuradoria-Geral da República no âmbito federal, para que ela ofereça um parecer. Então, em primeiro grau, o Ministério Público não oficia no habeas corpus, não tem previsão legal. O juiz, antes de conceder ou não o habeas corpus em primeiro grau, ele abre vista para o Ministério Público oferecer parecer. Não tem previsão legal. Só tem previsão legal em segundo grau. Então, o habeas corpus que vai tramitar em segundo grau contra a decisão do juiz que decretou a prisão preventiva sem fundamentação, vai ter o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ou da República, antes do julgamento. Com o parecer, o habeas corpus vai concluso ao relator para que ele possa colocar em julgamento na primeira sessão. Então, se aquela Câmara tem sessão toda segunda-feira, na data de amanhã, o relator recebe o habeas corpus já com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Ele deve colocar na próxima sessão, ou seja, na segunda-feira, ele colocará em sessão de julgamento o habeas corpus. Por quê? Ele tramita independente de intimação das partes ou de publicação da data de audiência, pela sua natureza de ser urgente. Então, ele tramita independentemente de publicação e de pauta de julgamento. Então, você tem isso, para os advogados, é um grande sofrimento, porque imagine, amanhã a sessão é de segunda. Aí eu olho no computador aqui, conclusa ao relator amanhã. Como que eu sei se ele vai colocar em pauta na segunda-feira, que é dia da sessão, ou não? Eu tenho que pegar o telefone, ligar no gabinete e ver se o assessor, olha, sabe se precisa habeas corpus vai ser colocado em pauta na sessão de segunda-feira? Ele pode falar, não, doutor, não vai estar na sessão de segunda-feira. Tudo bem. Ou vai estar na sessão de segunda-feira. Segunda-feira, se você quiser fazer a sustentação oral, você tem que estar lá. Você não vai receber intimação
para fazer a sustentação oral. Por quê? Pela natureza urgente do habeas corpus, ele tramita independentemente de publicação. E o regimento diz, e a lei diz que ele deve ser colocado na primeira sessão após concluso ao relator para a decisão. Certo? Então, se você quiser fazer a sustentação oral, você tem que fazer toda essa peregrinação. Você tem que ligar no gabinete, você tem que acompanhar pelo site, porque não existe um regramento. Eu acho que nesse sentido poderia ter a lei processual dizendo o seguinte: olha, necessário, todo tribunal tem site, então é necessário que esteja constando no site 48 horas antes do julgamento que o habeas corpus vai ser julgado daqui a 2 dias. Mas não tem essa obrigatoriedade, não tem. Eu já fui surpreendido, olha, 30 anos de trabalho, quase 30 anos, né? Formei em 92, de ligar no STJ, falar, não, no STJ não, foi no STF isso. Eu ia fazer a sustentação oral lá. Eu já tinha feito outras, mas essa eu tinha intenção de fazer. E aí eu liguei lá no gabinete, falou, não, a próxima sessão só daqui 15 dias. Então, provavelmente, o habeas corpus seu, você liga antes da sessão, que ele deve ser colocado, incluído em pauta, na sessão daqui a 15 dias. Tudo bem. Eu, na primeira semana, não fiz nada. Falei, vou deixar perto lá uns 4 dias antes, 5 dias antes, eu já vou me organizar, ligar, ver se está ok, se ele vai estar na sessão, que eu vou fazer a sustentação oral. Tá. Quando eu entrei no site para ver como estava, na outra semana, tinha sido julgado o habeas corpus. Como assim se julgar? Teve uma sessão extraordinária. Teve uma sessão extraordinária e julgaram o habeas corpus. E eu nem sequer fiquei sabendo. Por quê? Quando eu pedi a informação, não, a sessão ordinária vai ser tal. Só que marcaram uma sessão extraordinária para outra semana. Eu sou comunicado. Não, a lei não diz que eu não sou comunicado. O habeas corpus é urgente. Julgaram na próxima sessão, que foi uma sessão extraordinária. Como que eu poderia adivinhar que eu teria que ficar todo dia entrando no site para ver o andamento? Eu não tenho um processo só. É impossível você fazer isso. E aí eu não tive condição de fazer a sustentação oral. E não há nulidade alguma. Mas é lógico, quando a gente faz o habeas corpus, a gente pede para ser intimado em nome do princípio da ampla defesa, da garantia constitucional. Eu já tive caso lá esse caso acho que foi em 2004, por aí. Acho que foi 2004. Eu ia fazer uma sustentação no Supremo Tribunal Federal, estava com o ministro Marco Aurélio, o relator. Ele ligou no secretário, os assessores, ligou no escritório, falando que o habeas corpus ia ser julgado na próxima semana, dia tal, hora tal, sala tal, salão tal. E eu recebi um telegrama com o mesmo recado: olha, conforme solicitação na petição inicial, informo que o habeas corpus será julgado na próxima semana, dia tal, hora tal. Eu recebi isso do gabinete do ministro Marco Aurélio Mello. Então, se você pega um desembargador, um ministro coerente, né, um garantista, né, nessa questão da ampla defesa, né, certamente ele poderá agir de outra forma. Como às vezes a gente sai daqui, vai para São Paulo fazer uma sustentação oral, chega lá em São Paulo e fala, não, você não viu lá no site, lá ontem à noite, às 19 horas, tinha uma deliberação que foi cancelada a sessão de julgamento. Aí você já estava lá em São Paulo, você vai um dia antes, foi cancelada a sessão de julgamento. Ou se não, você chega lá, está constando que está na pauta o habeas corpus, você chega lá, o relator informa, olha, esse habeas corpus foi tirado de pauta a pedido do próprio relator. Porque às vezes ele conversou com alguns colegas e fala, não, nós vamos discordar desse tema. Aí o que ele faz? Ele tira de pauta para melhor analisar. E aí você está lá esperando para fazer a sustentação oral, fala, ó, anuncia, retirar de pauta a pedido do relator. Ele próprio retira de pauta. Já aconteceu isso comigo mais de uma vez em São Paulo, em Belo Horizonte, onde eu estava lá esperando, só vi o anúncio lá na tela. Lá. Em Belo Horizonte tem uma TV, lá uma tela de uma TV, onde fica o número, qual que se é o 10º, se é o 11º, qual que é o número do seu processo, você vai fazer a sustentação oral. Aí eu cheguei lá, olhei no meu lá, Antônio Carlos Oliveira, retirado de pauta a pedido do relator. Tinha ido um dia antes. Eu falava o quê?
né? E aí depois, na próxima sessão, eu fui, fiz a sustentação oral e ele concedeu a ordem, e eu acredito que ele estava denegando a ordem, mas aí, nessa conversa com os colegas ali, ele resolveu melhor analisar a situação e concedeu a ordem. Aquele caso que não sei se vocês fizeram, tem uma sustentação oral minha no YouTube aí do Otacílio Barbosa, onde foi anulado um julgamento do Tribunal do Júri, porque uma jurada que participou do júri era mãe do perito que trabalhou no processo. Eu consegui, em sede, não foi de habeas corpus, mas foi de apelação, nesse caso, estou exemplificando a sustentação oral, mas foi na apelação, e foi acatada a preliminar e anulado o julgamento, colocando o réu em liberdade. Mas eu já tinha perdido uma viagem. Mas a apelação, sim, é publicado, mas só dei exemplo assim de que o relator pode retirar de pauta. A apelação é publicada no Diário Oficial, o dia do julgamento, sob pena de nulidade. Habeas corpus não tem nulidade nenhuma. Se colocar na semana que vem ou na outra, você não vai ser intimado. Você que tem que correr atrás, resumindo. Se você quer fazer a sustentação oral, você que tem que correr atrás. Você não será intimado, não. Então, iniciada a sessão, você se coloca na tribuna para fazer a sustentação. Primeiro, o presidente da sessão vai perguntar se dispensa ou não o relatório. Se você não dispensar, o relator vai ler o relatório do voto e depois abre a palavra à defesa, né, e abre a palavra à acusação. Agora, se for a acusação que recorreu, aí primeiro, falando da apelação também, mas fazendo sustentação oral. Se for a apelação que recorreu, ela fala primeiro. No caso do habeas corpus, sempre a defesa, ou se não, o Ministério Público, se ele que fez um habeas corpus em favor do réu, né? Ele pode fazer um habeas corpus em favor do réu, né? Antecipado, ele é fiscal da lei. Então, aí ele que vai falar primeiro, tá? No caso da defesa fazendo o habeas corpus, ela fala primeiro, depois a Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça, vai falar também por tempo regimental, 15 minutos, e depois o relator vai proferir o voto. E aí ele faz a leitura e argumenta sobre o voto do habeas corpus. Uns são mais sucintos, outros gostam de ler mais o voto ou fundamentar mais a sua decisão. Depois o presidente colhe o voto dos outros dois desembargadores, que não tem revisor no habeas corpus, são dois desembargadores que votam, né? Então tem o desembargador relator, né? E tem os outros dois desembargadores. Já na apelação tem o relator, o revisor e o outro desembargador. No habeas corpus não, só o relator e os outros dois desembargadores. São três que participam do julgamento em relação a segundo grau, certo? Então o que pode ocorrer nesse julgamento? Eles podem não conhecer o habeas corpus, por maioria ou não conhece o habeas corpus, né, por entender que não é caso de cabimento. Lembra daquela súmula 395, 693, 694, 695, 690? Não cabe habeas corpus nessas situações. Então, se ocorrer uma dessas situações, se ele não for indeferido liminarmente, chega na hora da sessão, eles podem não conhecer o habeas corpus. Não conheço o habeas corpus. Ou pode conhecer o habeas corpus e, no mérito, conceder a ordem ou denegar a ordem. Essa vai ser a decisão do tribunal. Eles podem conceder a ordem de habeas corpus ou denegar a ordem de habeas corpus, certo? Se o habeas corpus for indeferido liminarmente, você entrou com habeas corpus, mas não juntou a decisão tida de ilegal ou abusiva, não juntou documentação nenhuma, só fez uma petiçãozinha lá de habeas corpus indicando o ato coator e ponto final. O que o tribunal, o relator pode fazer? Indefiro liminarmente seu habeas corpus. Indeferiu liminarmente, com indecisão monocrática. Aí você pode interpor o agravo regimental, que vai para colegiado. Aí é toda a Câmara que vai analisar o agravo regimental, para ver se mantém a decisão do relator que indeferiu liminarmente o habeas corpus, ou se modifica a decisão do relator e conhece um habeas corpus. Certo? Então, da decisão que indefere liminarmente o habeas corpus, tá, cabe agravo regimental. Toda decisão monocrática que causar gravame às partes, seja nos tribunais estaduais, federais ou nos tribunais superiores, decisão monocrática que causa gravame à parte, cabe agravo regimental. Certo?
Agora, vamos analisar as questões de quando o tribunal conhece o habeas corpus. Ele conhece, ele analisa o mérito. Ele vai analisar o mérito. Ele conheceu, passou daquele juízo de prelibação. Agora, no juízo de delibação, ele pode conceder a ordem ou denegar a ordem pleiteada. Essa decisão pode ser majoritária ou pode ser unânime. Se for majoritária desfavorável ao réu, não cabe embargos infringentes. Por que não cabe? Porque não tem previsão legal de embargos infringentes em habeas corpus. Pessoal, parece que teve um probleminha aí na conexão. Estão me ouvindo ou não? Bom, se não estiverem me ouvindo, eu vou continuar gravando e depois eu passo para vocês. Então, nesse caso, da decisão que concede o habeas corpus, qual o recurso que cabe? E da decisão que denega o habeas corpus, qual o recurso que cabe? Da decisão que não conhece, que denega o habeas corpus, aí você poderia falar, não, mas eu não posso interpor um outro habeas corpus no STJ e indicar o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal como autoridade coatora? Não, você não pode fazer isso. Por quê? Você tem que utilizar os recursos ordinários que a lei determina. Então, nesse caso, da decisão que denega habeas corpus ou denega mandato de segurança em matéria criminal, cabe recurso ordinário constitucional, com fundamento no artigo 105, inciso 2, recurso ordinário constitucional para o STJ ou recurso ordinário constitucional para o STF, em se tratando de crime político, nos termos do artigo 102, inciso 2º da Constituição Federal. Então, esses são os recursos ordinários que está na Constituição. Então, aquele entendimento do STJ é que você deve utilizar os recursos que a lei determina. E nesse caso, você não pode utilizar outro habeas corpus e ir lá no STJ. Por quê? Chegando lá no STJ, o STJ vai dizer, olha, você não pode utilizar o recurso de habeas corpus como sucedâneo de recurso. Então, se você não pode utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso, é evidente que o Tribunal Superior de Justiça, ele não vai conceder o habeas corpus, não vai conhecer o habeas corpus, porque ele vai dizer, o recurso que você deve utilizar é o recurso ordinário constitucional. Tudo bem? Então, nesse caso, você teria que usar o recurso ordinário constitucional ao STJ ou ao STF, dependendo do caso concreto. Bom, agora, e da decisão que conhece o habeas corpus, mas denega a ordem? Então, recurso ordinário constitucional ao STF ou ao STJ, artigo 102, inciso 2º, artigo 105, inciso 2º, se for para o STJ, certo? Agora, da decisão que concede o habeas corpus, aí não cabe o recurso ordinário constitucional. Por quê? Da decisão que concede o habeas corpus, aí o Ministério Público poderá propor o recurso especial ou o recurso extraordinário. O recurso especial ou o recurso extraordinário da decisão de 2º grau do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal que conceder o habeas corpus. Tá certo?